Bom dia, meu nome é Vanessa, sou professora do IFSP Campus Suzano. Estou muito feliz por estar aqui estreando esse programa Conversa sobre Aprendizagem. Pretendemos trazer todo mês um tema relacionado à aprendizagem e convidados muito especiais para conversar com a gente. Aprendizagem aqui vista de forma ampla mesmo, né? Seja na escola ou fora dela, tá bom? Bom dia, Nancy. Bom dia! Oi, pessoal! Eu sou a Olá. Nancy Agostinho, eu estudo no IFESP Campus Suzano e eu sou do primeiro ano em Química. E o tema de hoje é as contribuições da neurociência para a aprendizagem. Olha só que tema legal, né? Para a gente começar aí o episódio 1 das nossas conversas. E aí, vamos apresentar nossas convidadas, Nancy? Bora! Linda! Uma das nossas convidadas é a professora Luzia Maia Kikuchi. Olha só, ela possui graduação em licenciatura em matemática pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em educação também pela USP, tem experiência na área de educação matemática com ênfase em ensino-aprendizagem no ensino fundamental 2 e ensino médio, foi professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, lecionando para o curso de licenciatura em matemática, participa do Formate, projeto de formação de professores desenvolvido pela UTFPR do campus de Pato Branco e é criadora do projeto Como Aprender, que está em diversas mídias como blog, Instagram e YouTube. Bom dia, Luzia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom dia, Vanessa. Um prazer enorme estar aqui com vocês nesta manhã, né? Que a gente está gravando. E eu acho que vai ser muito legal essa conversa, né? Porque é o tema que eu mais gosto de falar sobre aprendizagem, né? E eu acho que está no meu dia a dia. Então, vai ser muito legal compartilhar um pouco desse conhecimento e também aprender um pouco com cada um de vocês hoje nessa conversa. E a nossa próxima convidada é a professora Raquel, linda. Raquel Lima Silva Costa, nome lindo. Ela é doutoranda no programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP, FEUSP. Possui graduação e mestrado em Letras pela Unesp de São José do Rio Preto. Atualmente, ela é professora de português e espanhol no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo, o nosso querido IFESP Suzano. E seus interesses atuais de pesquisa dirigem-se à análise da escrita de estudantes do ensino médio. Bom dia, professora Raquel. Bom dia, Nancy. Obrigada. Bom dia, Luzia. Bom dia, Vanessa. Hoje a gente está gravando, né, de manhã, né? Quem vai depois ver, pode ver em outro momento. Bom, eu estou muito feliz com esse convite, né? Agradecer o convite, né? Como a Luzia falou, sempre muito bom a gente conversar sobre aprendizagem, né? Não necessariamente só como a Vanessa falou no início, né? Pensando a docência, pensando a experiência como professor e aluno, e a aprendizagem também para além dos muros da escola, né? Eu acho que é legal a gente pensar nisso também, né? Eu conversando muito com a Vanessa, eu vou já mencionar aqui que eu falo assim numa posição de, como o nosso tema hoje vai ser neurociência, né? Numa posição de quem vem estudando esse assunto, né? Não sou especialista em neurociência, mas pretendo contribuir assim na nossa conversa de hoje como alguém que lê e estuda neurociência e pensa as relações na prática pedagógica, né? No sentido de como a neurociência conversa com a pedagogia, conversa com conceitos que a gente quem fez licenciatura, né, quem trabalha com educação, com conceitos que a gente já estudou, conhece. Então, esse diálogo me parece muito interessante. Muito legal. A gente pretende, assim, conversar numa linguagem que atinge a todos, né? Alunos, professores, pais, toda a comunidade aí, quem quiser assistir e participar. Eu queria começar já com uma pergunta para a professora Luzia.
Já que a conversa é sobre aprendizagem, nada melhor do que a gente começar falando sobre o cérebro, né? Esse órgão incrível do nosso corpo, cheio de mistérios, mas sobre o qual já se sabem, né, muitas coisas. E eu queria saber o que a neurociência já permite afirmar sobre o cérebro no que diz respeito à aprendizagem especificamente, Luzia. Bom, eu acho que eu faço um pouco das palavras da professora Raquel as minhas também, né, no quesito de que eu também não sou especialista, não sou psicóloga cognitiva, eu sou mais uma entusiasta e uma estudiosa da área de aprendizagem, de ensino, e também bebe um pouco dessas fontes de psicologia cognitiva para trazer um pouco essa prática, né, de como podemos melhorar essa prática na sala de aula, né. E do que eu venho estudando recentemente sobre neurociência, o que eu sei que já tem vários avanços, tem coisas muito interessantes que nós podemos colocar em prática na sala de aula, mas uma coisa que os psicólogos sempre colocam em ressalva é que nem todo achado que eles encontram em laboratório pode ser colocado de forma integral na sala de aula, né? Porque a prática do professor exige outras variáveis que não estão dentro do laboratório, por exemplo, né? No laboratório você escolhe os participantes, o perfil, o tempo que você vai aplicar aquelas atividades, então é uma situação muito bem controlada. E aí você achar algumas situações e tirar algumas conclusões a partir desses grupos é um ponto. E aí colocar isso na prática da sala de aula nem sempre vai trazer exatamente os mesmos resultados do que foi encontrado em laboratório, justamente porque na sala de aula a gente tem a diversidade, então tem fatores que a gente não consegue controlar. Então, posto isso, tem outras questões assim que aí já são um pouquinho mais generalizáveis, como a questão da emoção, né? Eu fiz recentemente um curso online com um grupo de pesquisa da Universidade da Austrália, a Universidade de Queensland, e eles apresentaram um livro muito interessante do professor Cosolino, que chama A Neurociência Social da Educação. Eu vou até pedir para as meninas colocarem o link depois na descrição, né, para quem quiser procurar, que fala exatamente dessa parte da emoção, que, por exemplo, o estresse pode limitar a sua capacidade de aprendizagem. Então, se você pensar principalmente na situação, assim, do Brasil, né, que tem muita desigualdade, tem pessoas que enfrentam condições muito desfavoráveis, assim, dentro de casa, passa por muito estresse, né, e ainda assim precisa estudar, né, precisa competir no mesmo nível do que crianças que já não passam por esse estresse. É quase desigual essa competição, né, porque se você não está tranquila, você tem tantas outras variáveis que você precisa se preocupar, além de ter que estudar, que você precisa de concentração, né, precisa de um ambiente tranquilo, então isso também compromete a aprendizagem, né? Então saber que isso também é um fator, o fator emocional também pode comprometer não só o nível cognitivo, assim, no sentido de capacidade para você aprender, isso eu acredito que todo mundo tem capacidade. O problema é que outras variáveis, por exemplo, como a parte da emoção, pode afetar a capacidade daquele indivíduo de aprender, né? Então, isso é uma das coisas que são alguns achados que já são um pouco consenso na ciência. E aí tem umas coisas sobre os métodos de aprendizagem, né? Que, de certa forma, foi passado de geração para geração, que é daquela forma que nós deveríamos estudar, mas que hoje já foi comprovado que às vezes é mais perda de tempo do que eficiência mesmo em estudo, né? Aquilo não vai te trazer tanto benefício a longo prazo. Por exemplo, eu vou perguntar para a Nancy. Nancy, me conta um pouco a forma como você costuma estudar em casa. Bom, eu costumo sentar aqui na minha mesa. Uhum. Normalmente é de manhã. Tá. Eu ligo o computador, entro no Moodle, vou assistindo os vídeos, tranquilo, anoto, faço anotação. Às vezes, quando eu não entendo algum assunto, eu pesquiso videoaulas, né? E tem vezes que eu tenho que parar para fazer alguma coisa em casa, e aí depois eu volto, mas aí eu tenho que ter aquela concentração tudo de novo, sabe?
E aí fica um Certo. pouco difícil. Às vezes eu até me perco, porque eu perco o raciocínio do que eu estava fazendo. Então, fica Uhum, bem difícil. uhum. Tudo isso a gente está ainda falando no contexto atual de aula remota, né? Que a gente está sem as aulas presenciais, né? Nas aulas presenciais você tinha alguma prática diferente? Você estudava de um jeito diferente do que você costuma fazer hoje? Sim, não muito, não tem muita diferença, mas eu sentia que eu rendia muito mais do que hoje em casa, porque Uhum, em casa é outro ambiente, não é só escola, tem a nossa família, às vezes a gente tem que ajudar em alguma coisa, ou Uhum. precisa sair no mercado. Então é bem diferente do ambiente escolar, que ali você tá com seus alunos, ó, com seus amigos, seus professores, né? E ali é para você aprender, né? Não só as coisas da escola, como outras coisas que a gente leva para a vida. Então é bem diferente. Eu sinto muita falta desse contato com a escola. uhum, exatamente. Então, isso é para mostrar que no ensino remoto é quase que inviável a gente pensar que vai ter o mesmo rendimento do presencial, né? Porque tem todos esses fatores, né? Toda essa mudança de ambiente, né? E, inclusive, aí que, quando você está estudando por conta, né? Que, de certa forma, fica assim, né? Porque o professor não está lá presencialmente, você só vê ele é, à distância, pela câmera, não é a mesma coisa, né? Por isso que a gente precisa se valer de algumas técnicas de organização, de produtividade, para conseguir ter um desempenho um pouquinho melhor nas aulas remotas, né? Mas isso também pode ser estendido para as aulas presenciais. Que, por exemplo, você costuma grifar o texto, fazer resumo para estudar algumas matérias? Sim, muito, bastante. Você acha que isso rende? Cronogramas também eu faço bastante. Uhum. E para você rende bastante fazer resumo ou grifar o texto? Rende. Assim, eu grifo palavras-chave. Tá. Sempre palavras-chave para eu lembrar do assunto, daquela parte que eu estou estudando. Então, Uhum. é bem mais fácil para mim. Certo. E quando você vai revisar para a prova, como que você costuma fazer? Revisão para prova, eu pego essas palavras-chave e aí, às vezes, eu chamo minha mãe e falo o assunto para ela em voz alta. Eu vou falando, olha, isso. Uhum. Eu Tem tinha uma fichas aluna também, eu modelo. faço ficha. Eu dou uma de professora para ela. Uau! É isso aí. Legal. É, Porque eu é acho uma que forma, né? É uma forma de eu fixar o assunto na minha mente, porque eu sou muito visual e em falar. Escrever também me certo. ajuda bastante. Então, cada um tem o seu modo, né, de aprender Uhum. mais, de se dar bem nas provas. Ô, Nancy, e ao Isso. explicar para sua mãe, você explica com as suas palavras, né? Com as minhas palavras. Porque se Hum. eu usar as palavras do livro, né, assim, não dá. Eu explico com as minhas palavras mesmo, porque é a forma que eu explico na prova, né? Se o professor falar, explica de tal forma, eu não vou falar igual que tá lá, porque eu não vou gravar as palavras difíceis, né? Eu ainda não aprendi o significado, então, às vezes eu procuro no Google o que significa lá, eu anoto do lado, né? E quando eu vou explicar para ela, eu releio tudo e explico da forma que eu entendi. Uhum, perfeito. Então, é uma forma A bem. Nancy é fora da curva, né? Ela é o Com tipo de aluna certeza. ideal, né? É, eu quis tirar esse gancho, né? Perguntando para você justamente assim, para ver que, principalmente ressaltar, né? Que cada pessoa tem o seu método de estudo, obviamente não tem uma regra que valha para todo mundo, né? Mas, por exemplo, uma coisa boa que você faz, embora você tenha esse costume de grifar o texto, é você marcar as palavras-chave. Isso eu acho bom, porque aí você está colocando alguns assuntos em blocos, né? De forma que Isso. você consiga lembrar de algumas chaves. Então, isso aí, de algumas palavras-chave. E isso é a mesma coisa que a mnemônica, né? Quando você divide uma palavra, associa significados. Então, isso é uma técnica bastante válida. Me desculpe, a gata invadindo aqui o estúdio. E
E aí, nesse ponto, ele é válido quando você faz esse tipo de marcação de texto. O que não é produtivo é quando você pega parágrafos e parágrafos e vai lá grifando, né? Aí vira aquele carnaval no caderno e não te ajuda muito porque você só está copiando aquelas palavras literais do material didático, e isso também funciona, né? E outra coisa muito interessante que você faz é essa coisa de você explicar para sua mãe, explicar para outra pessoa, né? Porque no momento que você vai explicar um assunto para uma outra pessoa, você já está reorganizando toda aquela informação do jeito que faz sentido para você, e isso também ajuda a reforçar e colocar na memória de longo prazo. Então, essa técnica nos vídeos, é isso, que você precisa fazer um resumo que seja significativo, que seja feito com suas próprias palavras, e o melhor método é você explicar para outra pessoa também. E além de fazer as revisões intercaladas, obviamente, né? Se você for estudar, por exemplo, para o vestibular para o interior, né? Que daqui a uns 2 anos você provavelmente estará fazendo, como é um volume muito grande de conteúdo, o ideal é você sempre fazer aquela revisão, estuda um pouquinho a mais de conteúdo, depois revisa aquilo que está lá atrás, né? E essa é uma forma eficiente, e isso foi uns achados da neurociência que foi trazido, né? Então, eu acho que esses aspectos é que a gente precisa aproveitar também no ambiente da sala de aula e também nas nossas técnicas de estudo. Muito legal. A Luzia falando aí sobre a complexidade, né, que envolve a educação, a sala de aula, e a Nancy trouxe mais um aspecto que é o momento que a gente está vivendo, né? A pandemia trouxe mais uma variável aí, mais várias variáveis aí. Exatamente. Fenômeno que já é tão complexo, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para a Raquel. A gente percebe que a neurociência é uma área de estudo em constante crescimento, né? E que favorece uma compreensão cada vez maior sobre o cérebro humano. Raquel, você poderia citar 2 ou 3 exemplos ou princípios dessa área que podem contribuir para a educação e para se pensar a aprendizagem? Vamos lá, né? Vamos pensar esses princípios, umas noções, né, que a neurociência, que os estudos da neurociência vêm trazendo, né? E depois, se eu tiver tempo, né, pontos que vêm aí da conversa da Luzia com a Nancy, posso, se de repente não agora, depois retomar que já alguns desses princípios perpassam esses temas, né, que foram colocados aí, que aliás a gente poderia ficar aqui um dia inteiro conversando, né? Mas falando de princípios, né? Falando de princípio, gente, tem um princípio assim bem bacana da neurociência, que é o princípio da neuroplasticidade, né? Ou plasticidade cerebral, que, né, em palavras simples, o que é? A capacidade que o cérebro tem de mudar, né, estrutural e funcionalmente, principalmente no funcionamento, né? E essa capacidade que o cérebro tem, então, de se adaptar ao que, né, os neurocientistas chamam de estímulos ambientais, e também pelas próprias interações sociais ao longo da vida, né? Então, os estudos recentes da neurociência vêm mostrando essa capacidade que o cérebro tem de passar por essas transformações, né, que, como eu mencionei, é a neuroplasticidade, plasticidade cerebral, né? De acordo com esses estudos, por exemplo, os autores que estudam neurociência, depois a gente pode até divulgar alguns, né, que nós separamos aqui, leituras recentes, né, por exemplo, Cosenza e Guerra, que são pesquisadores ali da Universidade Federal de Minas Gerais, né, eles explicam, por exemplo, pensando o princípio da neuroplasticidade, que os indivíduos não têm cérebro, os indivíduos não têm cérebros iguais. Em que sentido? Né? Do ponto de vista de padrão, né? Do ponto de vista de estrutura, né? Não vamos entrar aqui nessa questão de fisiologia, anatomia cerebral, mesmo porque, né, é algo muito específico e que eu
não tenho conhecimento profundo, né? Mas pensando nesse princípio pensando na neuroplasticidade e aprendizagem, articulando, né, esses princípios. Então, não existem cérebros iguais no sentido de que as pessoas, os indivíduos, pensam de forma diferente, têm experiências de vida diferentes, e isso faz com que as ligações neurais, né, as sinapses, elas ocorram de forma diferente para cada indivíduo, de acordo com a história de vida desse indivíduo. É muito importante pensar isso, por exemplo, para a aprendizagem, quando nós trabalhamos em sala de aula com conceitos, com conteúdos, né, de pensar que a turma, em sua heterogeneidade, pode levar caminhos diferentes para uma mesma questão, pode apresentar soluções diferentes para uma mesma situação, problema, né? Então, esse princípio da neuroplasticidade é bem interessante, está relacionada à capacidade de ligações neuronais e como essas capacidades vão se solidificando ao longo da vida, né? E a partir deste princípio, outros, no sentido de que cada ser humano aprende de uma forma singular, né, subjetiva, aprende no momento específico, né, e aprende ao longo da vida. É algo bem interessante também para a neurociência, porque cria-se, né, de que em determinado momento, né, a máquina de repente parava assim de funcionar, ficava muito difícil aprender, né? Sabe-se que existem momentos em que algumas aprendizagens se dão mais propriamente, né? Se a gente pensar, por exemplo, a motricidade, a linguagem, que já começa ali na infância, né? E sabe-se também de outras funções que vão amadurecendo ao longo da vida, como as chamadas funções executivas. Depois a gente pode falar um pouco mais delas, né? Que é a capacidade, por exemplo, de autogestão, de automonitoramento, né? A capacidade que os indivíduos vão adquirindo para poder pensar nas consequências das suas decisões, né? Que é algo muito importante também do ponto de vista da neurociência, que envolve o amadurecimento de certos funcionamentos específicos, né, desse processamento acontecendo em certas regiões cerebrais, que envolvem, por exemplo, o córtex pré-frontal, né? Então, é interessante pensar isso, né? Situando, por exemplo, dois momentos importantes para a aprendizagem, que é a infância e a adolescência, né? Que do ponto de vista cerebral passam por mudanças diferentes, né? Podemos falar um pouco mais para frente sobre o que acontece, por exemplo, o que caracteriza o cérebro adolescente, né? Que é bem interessante também. Tem uma pesquisadora brasileira que hoje faz pesquisa nos Estados Unidos, que é a doutora Suzana Herculano Ozel, que se dedica, né, que se dedica a pensar o cérebro adolescente. Acho que a gente está pensando, né, professores e alunos, o cérebro adolescente, inclusive, é o nome do livro dela, né? Tem um subtítulo, a gente coloca depois. Fica a dica, né? É legal para os pais que têm filhos adolescentes, legal para os adolescentes se entenderem como adolescentes, que é uma fase, do ponto de vista da neurociência, bem complexa e interessante, né? Então, sintetizando, né? Senão a gente vai longe, né? A ideia de neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de se adaptar a estímulos ambientais e interações humanas, sociais, não é? O fato de os cérebros se tornarem diferentes pelos caminhos de vida, né, de cada um, e que aprendemos ao longo da vida, né? Existem momentos específicos para aprendizagens específicas, mas a gente pode aprender a aprender, inclusive, em vários momentos da vida. Isso para a pedagogia é bem importante. E pensar que se aprendemos de forma diferente, esse é um dado importante para o contexto de sala de aula, né? Trazer para a sala de aula oportunidades para que esses pensares diferentes sejam compartilhados, né? Isso para mim é muito importante, né? Isso já é dito pela psicologia cognitiva há um bom tempo, a gente sabe disso, né, que a neurociência vem ratificar, né, vem mostrar, aí usando, por exemplo, da tecnologia, da neuroimagem, e assim vai. Né? Então, acho que são alguns princípios, se eu me lembrar de mais alguns, né, ao longo da nossa conversa, a gente vai trocando aqui as ideias. Legal, Raquel, muito bacana. Que você falou aí, né, sobre a diversidade de cérebros que a gente tem e que é um recurso muito rico que a gente tem, né, em sala de aula e que muitas vezes a gente não leva em consideração.
Só essa diversidade de pensamentos, de experiências, já é algo assim que precisa ser muito bem aproveitado, né? Uhum. Agora eu queria fazer uma pergunta para a professora Luzia, novamente. Eu conheço a Luzia já há muito tempo, né? A gente se conheceu na graduação ainda. Não vou revelar quanto tempo faz. Se não entrega a idade. Já faz um tempinho, né, Luzia? Muito tempo. E a Luzia, ela tem uma diversidade de experiências que eu acho muito legal, né, na área de educação. Ela já lecionou inglês, matemática, né, e várias outras coisas. Trabalhou no ensino básico, no superior, dentro e fora da sala de aula, no Brasil, no exterior, etc. E a minha pergunta, Luzia, é a seguinte: com base em toda essa experiência que você tem, nas leituras que você vem fazendo, né, por conta do projeto Como Aprender, do Formate, eu queria saber, existem mitos no senso comum relacionados à aprendizagem? Você poderia dar exemplos de coisas que as pessoas acreditam sobre a aprendizagem e não têm evidência científica ou não condizem com o que a ciência diz? Olha, um mito que eu acho que é muito comum e que é pregado, inclusive, tem muitos gurus na internet, né, que fica tentando ensinar técnicas para aprender, né, para passar em concurso, principalmente, e também, de certa forma, no meio da educação, né, que são em relação a estilo de aprendizagem, né. Tem muita gente que fala, eu tenho, a própria Nancy falou, eu sou uma pessoa muito visual, né, eu gosto de aprender de forma visual, gosto de explicar, então isso é uma forma sinestésica também, né, só que, assim, esse ponto, assim, de você ter seu estilo preferencial de aprendizagem é uma coisa pessoal, mas agora, utilizar esses aspectos, né, de visual, sinestésico, auditivo, para o professor modelar a aula dele, já se provou que é um mito. Por que é um mito, né? Porque não tem como a gente definir uma pessoa de forma, assim, muito precisa de que ela é somente, por exemplo, visual, se ela é sinestésica. No fim, nós aprendemos de formas, assim, mas no fim a gente aprende um pouco de cada tipo de estilo, né? Então, para o professor é difícil, ainda mais quando tem muitos alunos, de personalizar cada tipo de aprendizagem. E mesmo que ele personalize esse estilo, né? Supostamente, se realmente fosse verdadeiro esse aspecto de que o aluno vai aprender melhor se você enfatizar esse estilo, você vai limitar o aprendizado dele, porque como a Raquel acabou de explicar, tem a parte da neuroplasticidade, você precisa estimular outras partes do seu cérebro também para ele fazer essas interligações, né? Hoje, assim, até onde eu sei, não se tem um mapeamento exato de como que o cérebro vai guardando essas informações, porque isso é uma coisa um pouco mais pessoal e também da experiência de cada pessoa, né? Então, a gente não tem como... Teve um dia que eu recebi um comentário no canal falando isso. Tem algum mapa de como que as informações passam pelo cérebro e ela é armazenada dentro da memória de longo prazo, né? Então, isso é interessante, né? Mas, assim, até onde eu sei, parece que não, porque é uma coisa muito complexa que eles ainda estão, aí a neurociência está tentando desvendar, mas ainda não é respondida de forma muito precisa, né? Mas uma coisa que já se mostrou como consenso em relação aos estilos de aprendizagem. Então, em vez de focar nisso, seria mais interessante o professor pensar no aspecto de como que eu posso variar esses estilos, né, de dar vários tipos de fontes de informação, de modo que os alunos também associem ideias de outras formas, e não só apenas uma. Então, acho que é nesse sentido também. Eu ouvi recentemente alguém falando sobre esse mito e eu fiquei chocada, assim, porque é algo que realmente na educação a gente considera como uma verdade, né? Isso que as pessoas foram passando umas para as outras dos estilos de aprendizagem como se fosse científico mesmo, né? E realmente parece que não tem muitas evidências, né, Luzia?
Exatamente. E tem, inclusive, um livro muito interessante, ele está em inglês, né? Mas chama 50 Grandes Mitos da Psicologia Popular, na tradução direta, né? Vou também pedir para deixar o link na descrição, que fala justamente desses, né? Fala, inclusive, eu descobri recentemente que, por exemplo, a teoria das inteligências múltiplas é bem controversa também, né? Que em termos científicos, eles não conseguem provar isso também, né? Na verdade, eles criticam muito da forma como o Gardner apresentou essa teoria. Não é que a teoria seja falsa, né? Mas que a forma como ele utilizou as nomenclaturas causa confusão, né? Então, eu sei que isso já deu uma discussão muito grande lá no Cora, que é um dos espaços que eu também administro junto com o projeto, então, mas foi interessante porque eu também não sabia, né? Ainda mais quando desde a graduação eu venho ouvindo isso, tem professores nossos da graduação que falavam muito disso também, então eu também fiquei bastante chocada, mas aquilo, eu acho que aprender, fazer ciência... Desculpa? Não, pode falar. Então, fazer ciência é isso, né? Você retificar alguns conhecimentos que você tem, estar sempre aberto a encontrar outras formas melhores de explicar algo que já se conhece, né? Então, acho que faz parte. É quando a gente acaba não mudando, não estar aberto a mudanças e de ficar estagnado, né, num tipo de informação, é que vira crença, né? Daí a gente deixa de fazer ciência, né? Só para complementar aqui, né, já que a gente está falando com alunos e tal, isso que a Luzia falou não tira o mérito, né, esse livro Inteligências Múltiplas. É um livro que traz muitas contribuições, muitas coisas legais, ideias bacanas para a gente pensar a aprendizagem de uma forma diferente. Porém, o que é questionado é a base científica mesmo, a base teórica, né, é uma discussão assim bem específica. Mas é uma leitura interessante, né, Luzia, assim, para quem tiver interesse. Com certeza. Né? Muito legal. Sim. E agora mais uma pergunta para a Raquel, né? Depois já vou passar para a Nancy fazer as perguntas dela, tá? Eu conheço a Raquel também há alguns aninhos. A gente se conheceu aqui mesmo no IFSP. Ela leciona língua portuguesa e espanhola, como a Nancy já falou, e eu leciono matemática. E eu vou fazer agora uma revelação aqui para vocês. Eu acho que nem vocês sabem, Raquel, Luzia, Nancy. Revelação bombástica. Eu fazia muita questão que a Luzia e a Raquel fossem as primeiras convidadas desse projeto, porque elas, de certo modo, são a inspiração, né, para que esse projeto ocorresse. Elas são, assim, pessoas que têm ideias muito inovadoras, muito legais com relação à aprendizagem, né, a mente aberta, assim, para repensar sempre essa questão. E são pessoas que acreditam na educação, como eu também, né, na importância de conversar com toda a sociedade sobre educação. E desde que a Raquel começou a conversar comigo sobre neurociência, falar sobre as coisas que ela está lendo, né, que ela vem estudando, eu comecei a me encantar muito por esse tema. E pensar assim, por que não conversar com alunos, conversar com os pais, com a comunidade sobre esse tema, né? Por exemplo, Raquel, tem alguns conceitos que você fala que você já mencionou hoje aqui, e que eu acho que são fundamentais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso, que são a neuroplasticidade e as funções neurais. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, claro. Fiquei um pouco emocionada agora, né? Essas palavras tocam a gente, né? E como é legal, né? Um preâmbulo, né? Assim, essa vivência da escola, né, Vanessa? Te conhecer, ver como... É bem interessante, gente, porque nós já escrevemos textos juntas, articulando linguagem e matemática, né? Pensando, são linguagens, né? Então, como é feliz, a felicidade desses encontros, né? E uma amizade, então, que vai perdurar para sempre, né? Enfim, como que isso é legal, porque a gente vê, como eu trago muito na mente e no coração, né? A escola não é para a vida, a escola é a vida. Eu já li isso em algum lugar, né? E ratificou o que eu já sentia. Depois a gente pode ver e colocar os créditos, né, de quem menciona isso, mas eu acredito que muita gente acredita nisso, né?
é a vida, a gente está vivendo aquilo, a gente está se preparando, tá, mas a vida está junto, né? Então, pensar a escola como acontecimento, uma experiência de vida, eu acredito que é fundamental, ressignifica. Para que eu vou para a escola? Eu vou para estudar? Sim, eu vou para viver. Isso eu tô vivendo junto esse estudo, né? Eu acho que vocês estão talvez conseguindo me entender, né? Isso para mim é uma coisa assim que toca a minha vida, né? Eu acho que eu não sei pensar a vida de uma outra forma, assim, enfim. Muito obrigada, Vanessa, né? Voltando aí, então, à questão desse princípio da neuroplasticidade, né? Ele está muito articulado com as funções neurais, né? Os teóricos vão chamar, os neurocientistas, de funções nervosas superiores, né? Ou funções neurais superiores, né? E aí, o que vem a ser isso? Vou até recuperar o que já foi mencionado pela Nancy e pela Luzia, principalmente quando a Nancy fala assim, olha, em casa é um pouco difícil, porque eu preciso sair para fazer alguma coisa aqui em casa, preciso ir ao mercado, preciso... Né? Então, ou seja, existe uma descontinuidade dessa reflexão, né? E depois, para voltar, palavras da Nancy, né? O raciocínio não fica da mesma forma, né? E aí estratégias que a Nancy vai buscando para poder fazer com que esse conhecimento venha, né? Conversar com a mãe, ou então fazer as marcações textuais, enfim, a gente de alguma forma está falando de atenção, a gente está falando de memória, e a gente está falando de decisão da Nancy de se organizar para isso, que são as funções executivas, né? Então, esse princípio da neuroplasticidade está relacionado com essas funções neurais superiores, né, que envolve, inclusive, linguagem, raciocínio lógico, né? Já até falei, conversei com a Vanessa e dei a dica para os próximos, um dos episódios próximos, falar da articulação neurociência, linguagem e raciocínio lógico, né? Que aí é outro tema para um longo tempo de conversa. Né? Aí eu vou mencionar alguns aspectos, se vocês me permitem, né, rapidamente, dessas funções que eu fui mencionando, quais sejam, né, a atenção, a memória. A Luzia já mencionou a emoção, trazer novamente aqui uma reflexão, né, um pouco sobre emoção, a motivação, né, pensar a motivação para a escola também, e as funções executivas, né? E a gente vai ver, quando chega lá, que as funções executivas, na verdade, relacionam todas essas outras que eu acabei de mencionar, porque quando a gente fala em função neural, as funções neurais, elas são palavras dos teóricos também, né? Uma estudiosa cujo sobrenome é Rota, não vou me lembrar agora o primeiro nome, a gente coloca depois, né? Cosense Guerra fala isso também, né, que as regiões neurais, elas são, as funções, né, ativam regiões multi e interrelacionáveis entre si, né, e em outras regiões também, enfim, do organismo, né, correspondendo aos estímulos externos e internos, nesse caso, né. Então, poderíamos, por exemplo, para falar de atenção, falar da percepção visual, como a Nancy já mencionou, a percepção auditiva, né? São outras, então, outros funcionamentos, né? Que aí a gente também pode ver. É muita conversa, por isso que a Vanessa fala que é tão fascinante, né? Porque é fascinante mesmo. Mas vamos destacar essas, né? Então, por exemplo, atenção. Para algo, a gente está lendo, está estudando. Para significar, passa pelo filtro da atenção, né? Então, como pensar o aprendizado nesse sentido? Facilita se nós eliminarmos estímulos distraidores. Música alta, conversa paralela, eu vou ler um livro mexendo no celular ao mesmo tempo, né? Então, o que a neurociência traz, né, até onde eu tenho lido e sei, né, como a gente sempre destaca, é de que essas multitarefas interferem essas conexões. O cérebro precisa estar, como posso dizer, concentrado, né? Então, o filtro atencional é importante. Eu preciso me concentrar, né? Porque uma vez atento a esses detalhes, né, facilita esse processamento para que essa informação então chegue à memória. E aí, quando eu leio sobre memória, a Vanessa me escuta falando direto, meu Deus, é bem isso mesmo. Quando eu leio sobre memória, é fascinante, né? Tem toda uma literatura também sobre memória, né?
deixo as referências também. Memória, muito se falou de curto prazo, longo prazo, hoje essa nomenclatura é revista, né? Muito, a importância da memória de trabalho, só que eu vou falar rapidamente de 2 tipos, que é a memória implícita, aquela que está relacionada a um tipo de ações inconscientes. Um exemplo, rapidamente, né? No começo, quando eu vou aprender a andar de bicicleta, ou eu vou aprender a dirigir um carro, aquilo é muito difícil para mim, né? São funções novas. Depois que eu aprendo, né, então a memória resgata de um outro jeito no futuro. Tanto é que se hoje eu for aprender, se eu for montar numa bicicleta, né, eu não vou ficar pensando tanto tempo assim, onde eu coloco o pé, qual o movimento que... Se eu pensar em tudo isso, talvez o movimento demore muito a acontecer, né? Tô tocando um instrumento musical, qual é a pressão certa desse dedo aqui, se é uma flauta, por exemplo, e o tempo que eu vou fazer? Quem já tem essa prática, não pensa, não sei, eu acredito que vocês estejam entendendo, né? Se torna, aí a palavra vem, questão automático, né? Assim, então a gente resgata de alguma forma na memória, né? O Cosenzi Guerra fala sobre isso também, o Daniel Willingham fala também. Isso seria memória implícita, é isso? Memória implícita. Vou escovar o dente. Imagina, né? Né? A gente que tem criança pequena, né, Vanessa? Fazer o movimento, né? Tanto que depois a gente pratica essas ações, e aí, será que eu já escovei o dente? Será que eu já peguei a chave? Será que, não é? Não acontece isso? É né? verdade. E é mágico, porque o cérebro precisa, como posso dizer, eu vou fazer um parênteses aqui de algo bem interessante que eu vi, que a gente tem a mania de pensar que a memória é algo que nos vai fazer lembrar de todo o passado. Vou falar isso aqui, senão depois eu esqueço, hein? Olha a memória. Né? A ideia de que a gente tem assim, eu vou lembrar do passado. E na verdade, a gente guarda essas informações de forma fragmentária. O jeito é tão mágico como essa recuperação acontece depois. Só que quando a gente se lembra no presente, existe essa lembrança que é resgatada, que é fragmentária, e a interferência do presente sobre a memória. Né? Então, suspeitemos dessa memória, né? É como se nós reinventássemos o passado. E também, alguém já mencionou isso, mas a memória não dá conta agora de resgatar quem foi. A gente coloca nos créditos, né? É muito interessante isso, né, Raquel? Desconfiar da nossa memória. Da memória. Aí eu comecei a ler, falei assim, né? Falei, caramba, e agora, gente? Qual que é a importância da memória? É para o futuro. Olha que lindo isso, né? A memória vai ajudar para o futuro, porque nós vamos viver experiências similares e já vai estar lá na nossa memória de como reagir a esses momentos. E vai nos ajudar a, por exemplo, evitar certas situações, porque nós já temos alguma informação, olha, não é bom ir por esse caminho aí. Então, isso vai ajudar muito nas funções executivas também, de como tomar decisão. A memória é uma coisa, assim, encantadora de se pensar, né? E um pequeno exemplo que eu dei. Se a gente for pensar, por exemplo, né, de pessoas que desenvolvem técnicas de memória, né? Pessoas que participam de campeonatos de memória, podemos conversar sobre isso depois também. Como que cria o significado para guardar a memória. Vou indicar depois também uma série do Netflix que fala sobre isso. Mas, enfim, né? E aí a gente mencionou até agora a memória implícita. A importância de outros tipos de memória para aprendizado, que é a memória explícita. Né? É aquela memória, né, de coisas, então, que a gente precisa, de alguma forma, gravar, a gente pensando no contexto de estudo, né? Olha, eu vou fazer uma prova lá na frente, um vestibular, alguma coisa nesse sentido. Tem que ressignificar tudo isso, né? Uma outra questão também, como ressignificar isso para a vida, que se eu for tocar nisso agora, a gente foge muito, né? Mas como pensar a memória explícita de informações que a gente precisa guardar no mundo em que a gente está bombardeado de informação. Quando eu quero saber alguma coisa, eu vou ao Google. Gente, a gente clica, vem tantos links que a gente se perde. E aí a importância de alguém para nos ajudar a filtrar todo esse processo, né? Que é uma outra questão relacionada à memória. E aí, como que eu vou, então, organizar toda essa informação, né? Existem alguns procedimentos, a neurociência nos ajuda nisso, que são 3, basicamente, e eu vou fixar neles aqui para fechar a questão da memória. Nós aprendemos, então, por um processo envolvendo a memória explícita de repetição, elaboração
e consolidação. O que é isso? Né? Eu preciso retomar conceitos, não necessariamente repetindo-os da mesma forma. Eu preciso passar por um momento de elaboração, que é quando eu associo esses conceitos com outros conceitos novos, com experiências da vida, trazendo significado para eles. E isso passa, então, para uma outra fase, que é da consolidação. Quando se chega à fase da consolidação, isso facilita a formação de registros, né, de registros permanentes. Quanto melhor essa solidificação acontecer, esses registros têm mais chances de ir para a memória de longo prazo, né, e que vão ficar ali até quando eu preciso usá-los. Por isso, um outro conceito é muito importante, que é um conceito que eu trago aqui já ressignificado, que é a noção de prática. Prática não é exaustão. Prática é trazer significado para uma ação, né? Que tem relação, inclusive, com o motivo para a ação, que é a motivação. Daqui a pouco a gente fala. Né? Então, essa ideia de trazer de prática é viver essa experiência. Né? O Willingham também fala muito disso. Né? Ele ressignifica a noção de prática para a escola, que é bem interessante. Né? Porque não é só realizar uma atividade, que a gente realiza várias atividades. A nossa vida é um conjunto de atividades. Né? É de como, e aí, se vocês estão, né, nós percebemos bem, é trazer aprimoramentos, é a palavra que me vem agora, né? Para certas atividades, né, que vamos escolher realizar, né, então, já que eu mencionei esse autor, vou dar um exemplo, né, ele cita, inclusive, na área da matemática, Vanessa e Luzia, né, e é um estudo, eu não sei se eu vou saber explicar tudo aqui, mas, por exemplo, resumindo, né, tais pessoas estudaram matemáticas em contextos diversos, por tempos diversos, por estilos diversos, né, e aprenderam a matemática de forma diversa, né, e eu acho que serve para qualquer área do conhecimento. Pararam de estudar matemática, pararam de praticar nessa noção, né, ambos. E depois de anos, né, eles são submetidos a algum tipo de né, exame, teste, digamos assim, para poder... Né, o declínio entre, no que a gente pode chamar aqui esquecimento, tem outros significados também para essa palavra, é comum. Para ambos os indivíduos, independentemente do quanto que a época que eles viveram a matemática tenha, né, sido intensa ou não, que cada um aprende de forma diferente. É interessante esse dado. Agora, aquele que, de certa forma, vai viver a matemática ao longo da vida, não necessariamente estudando exaustivamente, né? Aí esses dados mudam, porque a matemática veio para a vida. Eu acho que deu para entender mais ou menos, né, gente? Nossa, sim, que incrível, hein? E também isso ajuda a pensar, por exemplo, assim, né? É muito comum, não sei se hoje é tão comum assim, né? Mas eu lembro que na minha época de estudante tem prova. Nossa, prova é terça. Na segunda, vou sentar ali, ó, vou estudar, né? Livro para cá, livro para lá, nossa, e daí vai bem na prova. Você estudou na véspera, né? E aí o resultado é positivo, né? O que significa fazer essa prova? Né? Você fez só a prova para tirar uma nota na prova, ou você pensou no que você estava aprendendo estudando para a prova? Né? Então, uma outra experiência bem interessante nesse sentido é pensar, né, foi feita uma pesquisa de indivíduos, né, que fazem esse movimento de estudar intensamente às vésperas e sim se saem bem no exame, e de indivíduos que foram dosando, a palavra que me vem agora, esses estudos ao longo, né, de semanas antes de uma prova, por exemplo. E aí eu trago, como eu ressignifico, né, pensando a própria aula como um momento de estar em contato com esse conteúdo, né? O que ressignifica pensar e estudar para a véspera, uma prova, né? E aí, esse indivíduo que vai dosando, talvez não se saia tão bem como aquele que estudou tudo na véspera, mas tende a lembrar muito mais do que aprendeu no futuro, né? Do que aquele que... Né? Então, são esses pontos, assim, que a gente vê, que a gente está vendo aqui no contexto da neurociência, né? É muito importante para pensar nas salas de aula, né? Para pensar o tempo das salas de aula e para pensar o significado da aprendizagem para o longo da vida, né? E aí a gente falando no caso de como consolidar essa palavra muito importante, né? Consolidação usada muito pela psicologia cognitiva, inclusive, né? De pensar a consolidação de conhecimentos importantes aí para a vida, né? É interessante.
E olha que eu falei só da memória, né, gente? Depois a gente edita, né? Mas aí a questão da emoção, como a Luzia já falou, a questão assim, a emoção envolve regiões neurais muito relacionadas com a atenção, por exemplo. Quem está nervoso, quem está ansioso, vai afetar a atenção, né? Quem está preocupado, afeta a atenção. Se afeta a atenção, afeta a memória. Se afeta a atenção e memória, afeta a aprendizagem. Né? Então, tá tudo relacionado, né? Então, depois a gente pode falar um pouco mais de emoção também, que tem muito bacana sobre isso, porque existem formas de trabalhar com a emoção, inclusive, né, e principalmente na escola, né? Estudar para a véspera traz ansiedade, estudar na véspera para uma prova traz ansiedade, né? Não se organizar para atividades que são realizadas traz ansiedade, estresse. Então, como rever tudo isso, né? Aí entra uma outra questão também, que é a motivação, né? Como eu já mencionei, motivo para ação é algo que está relacionado, uma razão para produzir uma ação, e a ação de aprender é uma decisão, né? Eu decido, deixa eu recolocar isso aqui, uma decisão quando se torna metacognitivo, né? Quando eu chego, eu entendo que eu posso decidir a aprender no contexto escolar aqui, né? Que a gente aprende de várias formas, como nós sabemos. Então, a motivação é interessante pensar principalmente as relações entre motivação intrínseca e extrínseca, né? E o que isso significa para as salas de aula. E para não me delongar muito, né, as funções executivas relacionadas aí à autorregulação, a forma que nós temos, né, de gerir a aprendizagem no sentido de pensar formas que possam nos ajudar a aprender melhor. Né? Aprender a aprender mesmo, né? O que pode facilitar a minha aprendizagem? Né? As funções executivas contribuem muito para isso. Tá? Eu vou parando por aqui, porque é muita coisa. Se eu não... Sim, Vanessa, pode falar. Você falou que todas essas funções estão relacionadas, eu imagino que até fisiologicamente, assim, né? Sim. Não tem um compartimento separado no cérebro para cada coisa, né? Essas coisas estão ligadas, né? Ocupando os vários espaços aí do cérebro. Com relação às regiões cerebrais que são ativadas, né? Isso aí já seria, a gente teria que parar e ver, né? Porque existem estudos que voltados especificamente para pensar essas regiões que são ativadas. Então, existem sim, Vanessa, regiões específicas. Hemisfério esquerdo, linguagem, né? Muda em alguns casos, para a gente pensar os canhotos, alguma coisa nesse sentido, né? Pensar, aí é muito específico, né? Eu não domino, né? Aí, lobo parietal, né? Agora, o que é importante para essas funções que eu mencionei são as regiões corticais e subcorticais, que são aquelas que envolvem as regiões do córtex cerebral e também, principalmente, a região do córtex pré-frontal, né, que é onde acontece o processamento e onde essas funções, de certa forma, são ativadas, né. Cosenza e Guerra dá um exemplo bem interessante para a gente pensar isso, e que, enfim, foi um vídeo dela, né? Na verdade, foi a Leonor Guerra falando, Leonor Guerra, que trabalha com Ramon Cosenza, né? Depois eu vou ver se eu consigo esse vídeo para passar para vocês também. A Leonor, ela dá exemplo, por exemplo, da chuva, né? Então, pensemos a chuva. Né? Então, pensemos o primeiro momento que a gente tem contato com a chuva indo para o meio da chuva, né? A gente pode ter contato com a chuva sem se molhar, obviamente, né? Alguém já pode ter lido para a gente sobre chuva. Alguém já pode ter mencionado para a gente sobre chuva e a gente pode ter tentado criar um conceito com relação a isso. Mas vamos pensar esse momento em que a gente se molha na chuva, enfim, pela primeira vez, né? Vários estímulos são ativados, várias o que a gente chama de o sensorial do corpo, né? Então, a gente vê a chuva, né? Então, a gente está ativando a visão, a gente ouve a chuva, a gente sente a chuva, né? Então, uma sensação tátil da chuva, né? A gente sente o cheiro da terra, da chuva molhando a terra, então é o olfato, né? Então, tudo isso ativa regiões neurais, né? Relacionadas a todo esse processo sensorial, audição, olfato, como eu mencionei. E aí, nós registramos o fenômeno chuva.
né? Isso é tão interessante que lá na frente a gente pode lembrar da chuva sem ter que se molhar novamente. Porque a gente, só em ouvir a palavra chuva, uma região é ativada, ativa todas as outras, né? A ponto de a gente ser capaz de imaginar chuva, quando está lendo chuva, né? Inclusive de ouvir a chuva, sem estar ouvindo literalmente a chuva, sabe? Então, é bem interessante isso que você mencionou agora, como que essas regiões se ativam, né, no cérebro simultaneamente, ou como que algumas delas são ativadas primeiro, né? Mas confesso que é uma questão muito específica, que aí, né, estudiosos que estudam isso por neuroimagem, encefalografia, essas questões, né, e aí os benefícios, nesse caso, que trazem a tecnologia, né, com máquinas, com ferramentas que possibilitam, né, perceber esse processamento cerebral. Legal. Nancy? Minha primeira pergunta é a professora Luzia. E como foi esse processo de criação do projeto Como Aprender? Né? O que te motivou a desenvolver esse projeto? Eu dei uma bisbilhotada lá nas redes sociais, achei muito interessante, eu gostaria de saber como que surgiu essa ideia. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, essa menção que a Vanessa fez, né, agora há pouco, de que de alguma forma esse projeto também ajudou a inspirar, né, esse que ela iniciou agora, que eu acho muito legal, e pensar nisso, assim, que o projeto exatamente nasceu dessa paixão que eu tinha, né, de querer passar esse conhecimento sobre ensino e aprendizagem para mais pessoas, porque, assim, eu carregava uma dor pessoal de quando eu era recém-formada, né? Quando eu saí da faculdade, por mais que eu tive o privilégio de estudar numa boa universidade, tive bons professores, a prática é outra coisa, né? Então, assim, eu tive muita dificuldade naquela época de achar material que fosse de fácil compreensão, algo que você conseguisse mesmo transpor isso para a sala de aula e também acho que quando a gente pensa em ensinar, a gente tem que pensar primeiro como é o lado do estudante. E isso eu tinha uma dificuldade também, porque eu sabia que tinha coisas que funcionavam bem para mim, mas eu sabia que aquilo não funcionava para todo mundo. Então eu comecei a estudar isso e também tinha essa vontade de popularizar, porque a partir do momento que o estudante se conscientiza de como estudar, como que ele tem que minimamente se preparar para aprender melhor, o trabalho do professor é somente do estímulo, mas da curadoria do conhecimento, né, que a Raquel mencionou isso, né, que hoje a gente tem tanta informação, mas quem deveria ajudar nessa curadoria é o professor. Então, o professor não está mais naquela posição de passar conhecimento, né, de como se fosse um depósito de conhecimento que você consulta, né, mas no sentido de, olha, como que eu posso aprender melhor, quais são as melhores fontes de informação para eu não perder tanto tempo, né, porque ou você aprende com alguém que já sabe, ou você aprende na dor, né, errando, e vai você mesmo selecionando as melhores fontes. Então, acho que o projeto nasceu muito com esse desejo mesmo de popularizar um pouco, mostrar que a educação tem estudos relevantes, assim, que podem contribuir, né, para o ensino-aprendizagem. Às vezes, a gente tem a visão do cientista de que cientista é só aquele que é médico, né, áreas médicas ou experimentais, né, química, física. Poxa, e não tem cientista da área de educação? Ninguém estuda educação, né, no sentido, assim, de pensar nos processos e pensar em relacionar tantos teóricos que temos, né, e ainda mais pensando que a educação é uma área muito híbrida, né, muito multidisciplinar, né, então ela bebe da psicologia, bebe um pouco também das ciências médicas, né, que é a neurociência, no caso, bebe das sociais, da filosofia. Então, assim, mostrar que para você melhorar a prática do professor, você precisa também conhecer outras áreas e também trazer essas práticas, né, para o seu dia a dia. Então, foi um pouco por esse desejo, né, o projeto já tem um pouco mais de um ano, né, completou em abril 1 ano, e hoje tem acho que passou um pouquinho de 9.500 seguidores no total, né, juntando todas as plataformas, né. Mas, assim, está sendo muito gratificante, ainda mais saber que
tem pessoas que eu nunca encontrei pessoalmente acompanhando o projeto, né? Às vezes recebo feedbacks assim, falando que ajudou muito e tal. Então, tem sido muito gratificante para mim. Acho que é isso. Obrigada, professora Luzia. Professora Raquel, você poderia citar algum projeto pedagógico que você tenha desenvolvido? Sim, a gente pensando aqui nos vários projetos, na verdade, que a gente desenvolve, né, com vocês, com os alunos, que a gente tenta desenvolver e vai aprimorando, né? Tem um projeto bem bacana, a Vanessa, inclusive, participou comigo de uma das edições dele, né? A gente pode linkar depois, o projeto se chama Link, por isso que eu brinquei, linkar depois, né? É um projeto assim, tá em stand-by, por enquanto. Muito legal. Né? Obrigada, Vanessa. Está um pouco em stand-by no momento, né? Porque está bem corrido agora e a pandemia trouxe vários desafios, enfim. Mas é um projeto que tem por objetivo linkar linguagem, cultura e as demais áreas do conhecimento, né? Então é bem interessante porque e aí foi pensado numa linguagem para vocês, estudantes, né? Não sei se você chegou a ver alguma edição, né? Se a gente pode compartilhar depois, Vanessa, né? E aí, facilitando, assim, pensando nessa questão de trabalhar com conceitos relevantes, né, para a aprendizagem, por meio e remetendo por meio de cliques, né? Um projeto que é produção de um arquivo multimodal, digamos assim, né? Então, o aluno lê o texto ali, clica no link, vai para um vídeo, clica no outro link, vai para outro texto, linkando, né? Essa ideia de linkar, olha só, fazer conexões, né? Fazendo as conexões assim, e já por meio de um certo processo de filtragem, né? Eu estou pensando aqui nossa conversa de agora, né? Encaminhando para estudos que já foram, de certa forma, lidos por alguém, né, os professores que participam do projeto, por exemplo, para facilitar a aprendizagem do estudante, né, para facilitar esse caminho para determinados assuntos, né. Então, é um projeto que a gente começou a desenvolver e que está em stand-by, mas quem sabe mais para frente, né. Agora, um projeto que eu venho há certo tempo desenvolvendo, de uns 2, 3 anos para cá, principalmente, é o trabalho com escrita. Né, me preocupa muito no sentido assim de que eu acho muito importante e interessante, né, pensar a escrita no contexto de sala de aula, ressignificando a noção de escrita, né? Não a escrita só para um momento específico e pontual de um texto que vai ser corrigido e lançado uma nota ali para ele. Não, né? Pensar a escrita como um movimento como uma cultura da escrita, né, no sentido de que vendo a escrita também como uma prática social, né? Então, os meus estudos, inclusive no momento, estão direcionados para isso, né? Pensar a escrita e a reescrita, inclusive, no contexto de sala de aula, né? Por enquanto são esses, Nancy. Obrigada. Imagina. Bom, agora a gente tem 3 perguntas, né, que nós do projeto selecionamos, que são dos alunos. Quando nós divulgamos, os alunos enviaram perguntas, né? Uhum. E a primeira é: qual a faixa etária foco do estudo da neurociência, né? Foca onde? Em quem? Raquel, você quer responder? Posso começar, né? Pode. Né? Não sei, assim, na verdade, a neurociência, ela estuda todas as faixas etárias da vida, né? No meu entender, é isso, né? Observa o que acontece, e aí é interessante, observa o que caracteriza determinadas fases da vida, né? Alguns estudiosos trabalham ali com o conceito de períodos críticos, janelas temporais específicas para determinada aprendizagem, como eu já mencionei, né? A motricidade, a linguagem, né? Tem momentos que são, digamos, oportunos, né? E que se determinadas habilidades não forem desenvolvidas em determinadas fases, isso pode acarretar certas dificuldades no futuro, que requeiram, por exemplo, especificidades
na aprendizagem, né? Então, existem alguns estudos nesse sentido. De todo modo, a neurociência se dedica a ver como que a aprendizagem acontece ao longo da vida, né? Então, por exemplo, o que acontece, outra fase importante para a neurociência, como eu mencionei, é a adolescência, porque nessa fase existe um processo chamado de mielinização, né? É técnico isso, como eu mencionei, não é do meu domínio, mas os autores que eu leio sempre mencionam que é quando se solidificam as conexões neuronais, né? E isso acontece por uma formação de mielina, né? Envolvendo os neurônios. É bem interessante porque isso tem a ver com as conexões neuronais que são feitas, como elas se solidificam e como isso é importante para a consolidação das aprendizagens, né? E isso está muito relacionado com as funções executivas, inclusive, de modo que existe, né, é interessante, estava vendo recentemente sobre essa fase da adolescência. Quanto tempo dura essa adolescência, né? Porque é um amadurecimento cerebral, né, o que a gente está falando, né? Então, os estudos recentes dizem que é esse processo de amadurecimento que envolve regiões como o córtex pré-frontal, durem ali até os 25 anos, até 30 da vida, né? Então, por isso que a adolescência é dita assim como uma fase para o indivíduo bem desafiadora, porque é uma fase em que o cérebro está passando por mudanças significativas no momento em que os jovens, digamos assim, estão vivendo experiências muito novas para as quais decisões, né, para a vida e essas decisões envolvem essa autorregulação, como eu mencionei, e a gente está se preparando para isso nessa fase, né? Então é um momento bem interessante, assim, de se pensar, e nós, né, que trabalhamos com adolescentes, e daí eu vou fazer esse redirecionamento, né, pensando para a gente que trabalha, né, nós que professores trabalhamos com adolescentes, que vivemos juntos ali com adolescentes, de pensar esse momento, porque se é um momento desafiador, por outro lado, a neurociência aponta que é um momento riquíssimo para essas descobertas, né? Então, quem fala isso é a Susana Herculano-Zell. Ela diz, é uma fase em que os jovens se interessam por assuntos, até, né, por filosofia, por artes, por música, por política, por religião, né? E é verdade, é um momento, né, não que a gente não possa tocar esses assuntos com a criança, vocês estão entendendo isso, né? É uma fase em que já é um amadurecimento mesmo, né? Então, se traz esses desafios, por outro lado, é um momento em que existe esse interesse muito grande por coisas novas em todos os sentidos, né? Então, para a aprendizagem, isso é bem interessante. A literatura, nossa, né? Isso, para mim, é bem interessante. E aí, já como a gente está mencionando adolescência, e o vídeo vai para esse, né? A gente está pensando, inclusive, esse público para esse projeto, é uma fase de riscos também, a gente sabe, né, como de riscos de toda a natureza, e daí a importância da mediação, né, a importância, como a Luzia falou, já viveu, né, e de alguém que pode ajudar nesse sentido, olha, né, eu já passei por isso, tem esse caminho aqui que pode ajudar, né, e sempre pelo diálogo, né, não adianta, a imposição é sempre pelo diálogo. A imposição é vista de uma outra forma, né? Então, conversar muito. Eu sempre penso é o diálogo, para mostrar quais são os riscos, como evitá-los, porque ajuda o cérebro a tomar decisões inibitórias, ou seja, isso eu não posso fazer, né? E é muito interessante. Eu indico, então, esse livro também, O Cérebro Adolescente, volto a indicar, né, da professora Ouzel, é bem bacana. Certo. A segunda pergunta, que mandaram bastante, essa daqui. O Brasil possui bastante estudos nessa área? É um país que tem bastante estudos nessa área da neurociência ou não? Ou é muito reconhecido? Quem quer começar respondendo? Posso Pode dizer, falar. Pode começar, Raquel.
Enfim, sim, né? Nós temos vários estudos no Brasil, né? E aí eu vou citar aqueles que eu conheço mais, obviamente, né, que eu andei lendo. Então, por exemplo, nessas minhas pesquisas recentes sobre neurociência, descobri que existem muitos estudos na Universidade Federal de Minas Gerais, né, com autores que eu mencionei, com as pesquisas deles, né, no Sul também, agora eu não vou me lembrar qual federal estadual do Sul, existem estudos voltados para neurociência, na Unifesp, na UFABC, né? Então, são instituições, né, de ensino renomadas, né? Então, nós já temos o Universidade Federal do Rio de Janeiro, se eu não me engano, inclusive a professora Ozel é de lá, né? Lá onde ela desenvolveu bastante pesquisa em neurociência. E sim, a resposta é essa, nós temos muita... agora o que a gente precisa fazer é divulgar, inclusive, né, essas pesquisas feitas no Brasil, né, sistematizar e divulgar, que inclusive foi um trabalho desenvolvido pela professora a Suzana Herculano-Ozel, e eu menciono muito, estou citando bastante a professora, né, porque ela tem uma pesquisa bem interessante, eu estava conversando com a Vanessa, inclusive, esses dias sobre isso, que ela se interessou muito em saber a quantidade né, de neurônios que, de fato, os indivíduos têm. Né? Então, ela se tornou bem conhecida, hoje ela desenvolve pesquisa nos Estados Unidos, pelo método que ela desenvolveu para poder conseguir quantificar a quantidade de neurônios da espécie humana. Né? Ela explica nas entrevistas dela, que sempre sempre lia na literatura e ouvia, são 100 bilhões de neurônios, né? São 100 e ela ficava intrigada porque ela queria indícios mais factuais, né? Mais evidenciais desse número, e ela desenvolveu um método, gente. O método é muito interessante, né? Depois eu vou remeter o vídeo, que ela explicando é muito melhor, em que ela explica a metodologia para poder contabilizar a quantidade de neurônios e não fica só aí. Ela compara nessa quantidade de neurônios do cérebro humano com cérebros de outros animais e relaciona a complexidades, né, que envolvem, por exemplo, as capacidades cognitivas humanas. Ela tem um livro, inclusive, destinado a isso, né, eu não vou me lembrar o título agora, só que, enfim, né, pensando nessa pergunta, nós temos estudos no Brasil? Temos inclusive pessoas renomadas nisso, né, e que se destacam por suas pesquisas, inclusive no exterior. Inclusive, eu comentei com a Raquel, né, que eu tenho uma amiga que faz o doutorado na UFABC em neurociência mesmo, né? A Luzia deve conhecer ela, que ela estudou com a gente no IME, a Amanda Yumi. Você lembra? Sei. Acho que sim. Então, ela faz o doutorado na UFABC e, inclusive, a UFABC é uma das, se eu não estiver enganada, é uma das únicas universidades do Brasil que tem graduação em neurociência. Eu acho que é a única pública, e tem a PUC também, que tem graduação em neurociência, caso alguém se interesse, né? É uma informação importante para os alunos. E ela, inclusive, vai estar aqui com a gente em uma das próximas edições também, para falar, assim, especificamente de como é feita a pesquisa mesmo, os exames, os testes, né, que se fazem. Bacana. Com legal. Estudantes. Demais. É importante ressaltar também que a Suzana, né, que é a Suzana Herculano-Ozel, que a Raquel mencionou várias vezes, ela era pesquisadora, né, da UFRJ, mas hoje ela está nos Estados Unidos, né? As pesquisas dela se tornaram tão relevantes que ela acabou recebendo um convite para uma posição permanente lá nos Estados Unidos, né? E para vocês entenderem a relevância disso, é porque lá nos Estados Unidos, a contratação de um professor, ele se dá como um temporário, né? Ele entra naquele, como se fosse um período probatório, tem várias fases, né? Assim, então, receber logo de cara, assim, sem passar por um período probatório, para um convite para uma cadeira permanente, assim, é muito relevante, né? E, inclusive, esse método que ela criou para a contagem de neurônios, assim, ela fala um pouco, eu li uma entrevista dela, né, quando ela quando ela recebeu esse convite para trabalhar nos Estados Unidos, de que no começo ela recebeu muitas críticas, né, da academia, ninguém dava muito crédito nesse método, ninguém acreditava nesse método, mas ela ficou, acho que, mais de 10 anos, né, fazendo
essas pesquisas, então, para você ver que é uma coisa demorada, não se faz ciência do dia para a noite, né, então, assim, acho que isso é uma coisa relevante e deveríamos nos orgulhar, né, que tem uma brasileira, mulher, né, atuando nos Estados Unidos, né, e tendo uma relevância muito grande nessa parte de neurociência, né. Outro ponto também tem o Nicoleles também, né, que também trabalha lá nos Estados Unidos, né, e também é um neurocientista, né, que já atua, ele trabalha mais nessa parte de robótica, de inteligência artificial, essas coisas assim, né, mas, assim, também é um nome bastante relevante. Acho que o Cosenza e a Leonor Guerra, né, que já tem esse livro que já está há muito tempo também, e acho que esses são os que são mais conhecidos como referência, mas com certeza tem muitas outras pesquisas. Eu conheço uma pesquisadora também do Sul, me fugiu o nome, inclusive eu cito em um dos vídeos, que ela fez uma pesquisa em colaboração com os pesquisadores do Canadá, se eu não me engano. Então, acho que era do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, talvez. Então, assim, tem, sim, pesquisas, né, e a gente precisa divulgar, né, mesmo porque é uma área ainda tão restrita, né, pouco conhecida, eu acho que agora que está sendo mais comentado, e uma revelação, sim, né, um pouco pessoal, é que quando eu vi esse curso de neurociência da UFABC, olha, eu fiquei muito tentada em fazer uma segunda graduação, só que aí não, chega, né, já terminou o doutorado, vai começar de novo outra graduação, já é demais, né, então eu tive que fazer uma escolha, né, mas olha que eu fiquei muito tentada em fazer esse curso, eu fiquei, viu, é muito interessante. Legal. E eu conversando ainda com a pesquisadora lá da UFABC, ela me disse que existem 3 áreas de pesquisa e as 3 são fortes no Brasil. Eu vou falar aqui, né, tomara que eu não me confunda. Neurociência mais para a área biológica, na área computacional e a parte comportamental. Parece que são esses 3 eixos de pesquisa e os 3 são bem fortes no Brasil também, legal. Legal. Nosso país anda se destacando na ciência, né? Tem bastante coisa interessante. Aqui em casa, assim, coincidentemente, o meu marido também, ele terminou recentemente o mestrado e a pesquisa dele era na área de inteligência artificial, né? Então, como eu ensino pessoas, ele ensina máquinas, né? Então, e aí ele... Dá para trocar bastante figurinha. E é engraçado, assim, eu nunca imaginei que eu ia discutir com um cientista da computação sobre aprendizagem. Tava um dia desses nós lá discutindo Piaget, né, discutindo o processo de aprendizagem, como que uma pessoa aprende, e tava trocando umas figurinhas interessantes que eu nunca imaginei trocar. Então, você vê que a neurociência, essas áreas, psicologia cognitiva, acaba andando, né, em várias áreas do saber, e principalmente um dia a gente agora. traz ele aqui para conversar com a gente também, hein? Sim, sim. Então, vamos para a última pergunta, né, dos alunos. Qual o país que mais realiza esses estudos, né? Então, basicamente, vocês já falaram mais ou menos, né? Acho que não tem o país que realiza mais estudos, né? Mas, assim, eu conheço estudos no Canadá, no Reino Unido, nos Estados Unidos, Harvard tem bastante pesquisa nessa área, né? Na França também eu já vi, Japão, Austrália, né? Então, esses são os países que eu mais conheço, mas com certeza deve ter muitos outros. O que eu vejo mais citados, assim, são desses países, né? E nessa pergunta, assim, eu acho que é importante também a gente pensar o investimento em pesquisa. Exatamente. Né? Então, uma sociedade que pense a pesquisa, que pense a ciência como algo fundamental, né? Não necessariamente, né, para o desenvolvimento do país de modo geral, obviamente, né? Mas trazer isso para uma questão cultural mesmo, de valorização da ciência, da pesquisa, né? A gente sabe que para a economia isso é fundamental também, né? Mas não só pensando no desenvolvimento econômico, pensando numa sociedade que valorize, né, a cultura, nas artes, a literatura, toda a área do conhecimento, na ciência, de modo geral. Né? Sim, isso é muito importante porque, como eu já mencionei, né, para mostrar que
uma pesquisa fique consolidada, ela leva tempo, então não tem como você colocar metas de curto prazo, assim, né, por exemplo, 4 anos, que é normalmente o tempo de um mandato de um político, né, e aí isso é bem complicado. Se você coloca a meta de resultado da ciência nesse tempo de mandato de algum governante, a gente limita muito a pesquisa, né, quer dizer, a gente... Mesmo com todas as limitações, nós temos nomes relevantes na ciência, eu acho que isso já é um grande ganho, eu acho que, às vezes, nós ficamos muito pessimistas, né, com o cenário atual, o Brasil, né, com todos os seus problemas, mas se você lê toda a história, você vê que o Brasil, com pouco tempo, né, desde a independência e tudo que ele desenvolveu como país independente, é muito relevante, sabe? Muitas sociedades levaram 1000 anos, mais de 1000 anos para desenvolver, e eu acho que o Brasil está se destacando, então, em pouco mais de 200 anos. Então, acho que a gente também precisa ter um pouco do olhar otimista também, que faz parte do processo também, né? Sim, legal. Né? Vendo o potencial que o país tem nesse sentido, né? Sim. Verdade. E com esse otimismo todo, a gente, infelizmente, caminha para o final do nosso programa. Foi muito bom, gente. Dava para ficar um dia inteiro aqui conversando. Se deixar, fica o dia inteiro mesmo. Eu quero agradecer a todos que nos ouviram até aqui, seja por vídeo, por podcast, né? Agradeço ao Pasquif, ao Pipoca, né? Pelo apoio, a todas as alunas que fazem parte do projeto, Ana Beatriz, Camille, Fernanda, Letícia, Nancy, Nicole, Samara. Tudo que as professoras trouxeram, a gente vai tentar deixar o link na descrição, as referências para vocês poderem consultar, se aprofundar nesses temas. E o nosso próximo tema será dicas práticas de estudos com o professor Lucas Pereira, professor de História, muito querido aqui do campus, e o nosso diretor-geral do campus, que é o professor Eugênio Zampini, tá bom? Então, vocês já podem começar a enviar perguntas para a nossa equipe a respeito do próximo tema também, dicas práticas de estudo. Legal. A programação, a gente pretende fazer um programa por mês, como eu já falei, né? E a programação do ano está praticamente fechada já. Eu achei muito interessante que todas as conversas terão um professor da área de humanas e um da área de exatas, né? A gente não planejou isso, né? Mas eu acho que aconteceu e isso vai ser muito enriquecedor para as nossas próximas conversas. Com certeza. Foi hoje, né? Muito obrigada, professoras. Vocês, assim, enriqueceram as nossas vidas, né? Sem exagerar. Porque conhecimento faz a gente pensar, refletir, mudar nossas práticas, e isso é muito importante. Eu queria passar agora para vocês fazerem suas considerações finais, né? E também, se vocês quiserem deixar o contato, falar como encontrar vocês, site, canal do YouTube, o que tiver, fique à vontade. Professora Luzia. Bom, quero agradecer novamente, né, pelo convite, assim, foi uma conversa muito interessante, né, enriquecedora, e sempre é muito bom, assim, rever, né, as colegas, assim, e da área, compartilhar, ainda mais no contexto atual, que a gente está vendo poucas pessoas assim, né, pessoalmente, então acho que toda a oportunidade que a gente tem de fazer algum projeto juntas, conversar, trocar figurinhas, isso é muito importante, né. Eu acho que, assim, tudo isso que a gente discutiu hoje, acho que é só, né, uma pontinha do iceberg, né, para mostrar, assim, que tem muita coisa ainda para ser pesquisado, mas que tem um potencial grande, mas que já tem resultados, assim, que já podem ser colocados em prática, de certa forma, né, então acho que, do meu ponto de vista, assim, da minha parte, eu tento trazer essas pequenas contribuições por meio do meu projeto Como Aprender, né, que eu tenho várias fontes, mas eu acho que eu vou colocar o do YouTube, que é youtube.com/Como Aprender, e lá acho que vocês podem encontrar todas as redes sociais também que estão linkadas lá, né, o projeto tem o blog, tem o espaço no Quora também, que tem várias discussões relacionadas a ensino e aprendizagem,
E também tem as redes sociais para também acompanhar um pouco as cápsulas, né, de conhecimento mais de tudo que eu falo nesses projetos, dentro desse projeto. E também, assim, acompanhar um pouco do meu dia a dia, né? Eu compartilho um pouquinho do que eu faço e também da minha experiência pessoal, né? Então, eu acho que isso é bem interessante também para criar essa proximidade com o público, né? E eu acho que é isso, espero ter contribuído com um pouquinho, né, do que eu sei até hoje, compartilhar um pouquinho dessa experiência, e agradeço muito por também terem compartilhado o conhecimento de vocês, que foi para mim bastante enriquecedor. Muito obrigada. De minha parte, né, eu também só tenho a agradecer, reitero as palavras da Luzia, né, uma alegria compartilhar com vocês, aprender, né, estamos aprender com vocês hoje, e foi muito bom, né, então deixo aqui minha alegria, externo minha alegria no convite, em participar desse momento. Já falei para a Vanessa que eu vejo como um projeto extremamente importante, né, de grande significado e relevância, né, para a nossa escola, e como é legal poder também compartilhar com quem estiver vendo, ouvindo esse vídeo, no sentido aí de, né, atingir ainda mais pessoas interessadas nesse tema e em outros que virão, né. Dou aula no Instituto Suzano, né, tenho os meus contatos por lá, e querendo entrar em contato comigo, ali o caminho, não é? E para finalizar, né, umas dicas, né? A gente citou bastante o livro A Neurociência e a Educação, do Ramon Consensi e da Leonor Guerra, e aí eu deixo essas dicas pensando tanto para os estudantes e pensando também o professor, né? Existe um outro livro também, Porque os Estudantes Não Gostam da Escola, olha o título, né, do Daniel Willingham, né? Willingham. Isso, eu não sei pronunciar muito bem. Mas e eu destaco principalmente o último capítulo desse livro, né? Porque é um livro em que o autor ele vai pensando como o estudante aprende. Em todos os capítulos, quando chega no nono, ele coloca as lentes ali para a habilidade de ensinar. Então, ele convida o professor para pensar a habilidade de ensinar como uma habilidade cognitiva também, e ele mostra formas para ajudar o próprio professor a como pensar e ressignificar essa prática, essa habilidade. É bem interessante, e a gente vai ver que se aproxima muito, por exemplo, da própria tematização da prática, que já é estudado há um bom tempo aqui no Brasil pela Thelma Weiss, né? Então, conversa com várias outras áreas do conhecimento, né? E para fechar, uma outra questão importante também que eu vejo da neurociência, me foi perguntado em algum momento, e agora que eu lembrei, eu mencionei a escrita, né, minha preocupação com a escrita, e vejo também uma grande contribuição da neurociência para a leitura, né? Então, lembro também, estou aqui com esse livro da Angela Clayman, né? Texto e leitor, ela observa os aspectos cognitivos relacionados à leitura, né? E mostra como a relevância de se pensar os processos cognitivos relacionados à leitura, né? E é bem interessante. E aí me fez lembrar um dado, inclusive, que é apresentado pelo Willingham, né, no livro dele, que é sobre, mais ou menos assim, né? De tentar observar as dificuldades de leitura. Então, ele cita, o exemplo que ele dá é o seguinte, de escolas em que os alunos são avaliados, os alunos que começam a desenvolver a escrita, a leitura, né, relacionada à aquisição da escrita. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, ali a apropriação da leitura escrita. Né? Quando esses testes ali no contexto em que ele dá acontecem até a terceira série, é o que ele cita, né, os resultados são muito comuns entre os alunos. A partir do momento que os testes começam, e esses testes se baseiam principalmente na apropriação do código, né? Quando esses testes passam a se voltar para compreensão e leitura, e daí já envolve conceito, os resultados mudam significativamente, porque está relacionado com conhecimento prévio, conhecimento de mundo, conhecimento enciclopédico, que mostra que a leitura não é só ler um código, é associar a leitura com experiências sociais, com experiência de vida, né? Então, só para finalizar, a importância desses estudos também para leitura, né? E pensar, inclusive, os anos iniciais
de estudo. Tá bom, gente? Fica aqui, então, o meu agradecimento, reitero, e estou muito feliz em ter participado com vocês nesse momento. Nós aqui estamos felizes em receber vocês, né, Nancy? Quer se despedir, Nancy? Obrigada, professores. Adorei o bate-papo. Amei bastante, aprendi bastante coisa. E é isso, galera. Assistam aí, divulguem bastante, por favor. Mandem perguntas, compartilhem. Deixa o likezinho aí, né, professora Luzia? Como que faz no canal? Se você gostou deste vídeo, deixe um like e compartilhe com as pessoas. Muito bem. Tchau, gente. Um beijo para todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.